E aí, Marcílio? Opa, e aí, Renan? E aí? Tranquilo? Beleza, tudo certo. E aí, o que é isso aí? Pô, cara, tô aqui na arrumação, aqui na organização aqui das coisas aqui. Eu vou me mudar, cara. Ah, então você tá de mudança, então. Tô de mudança aí. Tá meio apressado aí. Quer uma ajuda aí? Quer uma ajuda? Pô, cara, você vai me ajudar na mudança? Vou ajudar. Então faz favor aqui, ó. Pega primeiro essa daqui. Aqui assim. Aí. Não. Vai colocar mais uma aqui. Dá mais aí. Aí, boa, mano. Valeu aí pela força mesmo, hein, mano. Ah, Aqui tem isso aqui também. E aí, só por aqui encaixar mais uma, será que dá? Aê, garoto. Então beleza, mano. Ó, o carro tá ali embaixo ali, é só levar lá, beleza? ô, então. Valeu, mano. E aí, Renan, obrigado pela ajuda na mudança ali, viu? Não tava esperando por essa, né? É, mano, a gente mal chega os caras japoneses pra trampar, mano. Tá louco, viu? Pô, menos mal que não era nem uma geladeira, né? Que tem rapaziada, ô, ajuda na Não, mudança ali. Aí você tem que carregar a geladeira, Não, fogão. Foi suave. Foi tranquilo, suave. né? Renan, do Beleza. Inquérito, aqui Da no hora. programa Freestyle. Da hora receber aqui você no programa, no nosso novo formato, né? De TV, vídeo. Você já colou quando era rádio, né? A gente já trocou uma ideia. Da hora. E agora você tá nesse novo formato, novo cenário, tudo mais, né? Mais bonito aí, né? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Legal, né? E aí, como é que estão as coisas? Inquérito na área. Como é que começou o Inquérito, cara? Você sempre fala tudo, inquérito. Eu lembro lá de 2004, 2005, do primeiro CD. Como é que é essa caminhada, essa história aí, cara? Mano, na verdade, eu comecei trampando numa rádio comunitária na rua da minha casa, fazendo um programa de rap, cara. E isso lá em Londrina, no Paraná. Eu fui morar um ano lá. com a Você minha foi morar, avó. você não é de lá? Eu não, eu sou de São Paulo, da Zona Norte, Certo. do Jardim Peri. E aí eu fui morar um ano lá em Londrina, e na rua da minha avó, cara. O ano era 99, 98, 99. Na rua da minha avó tinha Não, era 98, mano. Na rua da minha avó tinha uma rádio comunitária, eu comecei a colar lá e comecei a pôr meus discos pra tocar e logo aglomerou uns mano do rap lá. E aí eu virei DJ dos caras, né, mano? Só que assim, mal e mal sabia apertar um play. E aí meu envolvimento com rap foi esse. Aí eu comecei a ouvir as letras dos caras, comecei a ajudar a escrever. Quando eu vi, eu tava escrevendo pros caras. E aí no fim do ano eu voltei pra São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu já vim decidido que eu ia montar um grupo de rap, mano. E que eu ia ser MC, que eu já escrevia as letras. E aí eu montei um Inquérito em 99, quando eu cheguei, tá ligado? Mas era um bagulho de moleque, mano. Eu tinha 14 anos, né? Nem sabia o que significava Inquérito. É mesmo. Eu coloquei Inquérito. Mas o nome é dessa época mesmo. Sim, sempre foi o mesmo nome, cara. Eu tenho flyer lá em casa de evento de 99, com o nome Inquérito. E o nome, mano, vem daquela parada que todo grupo de rap tinha um nome muito pesado, né? Boletim de ocorrência, face do crime, eram uns bagulho assim, mano. E aí eu vi Inquérito no jornal, falei, porra, mano, É isso. Inquérito. E eu achava louco, né? Racionais MCs, era um nome só, Racionais. E aí eu achava Inquérito. Eu até brisei no começo de falar Inquérito MCs, né? Por conta do Racionais. E aí 3 anos depois que eu fui ver no dicionário o significado do bagulho. Que tem a... Que mais tem tudo a conotação de ver, né? investigação. Inquérito e tal. é ato ou efeito de inquirir, investigar, esclarecer, apurar os fatos, Sim, tá sim. ligado? Falei, pô, tem tudo a ver com o que o rap faz. E o mais louco é dar uma conotação positiva pra esse nome nos dias atuais, né? Pode crer. E eu tenho vários concorrentes, né? Quando você põe Inquérito no Google, aparece Inquérito Renan Calheiros, CPI, Inquérito no Senado. liga muitas Aí coisas aparece políticas. Inquérito faz poesia na escola. Inquérito, opa, mano, nós temos ali no ranking, só que com coisa boa, Coisa tá ligado? boa. Nós estamos balanceando. Exatamente. Primeiro disco é de 2005. né? O primeiro Puta, disco é de 2005. Mais louco que o barato. né? Só que antes dele, nós gravamos em 2000 a música Rap Treme o Chão, junto com o GOG, com Realidade Cruel. Depois gravamos a música União, no disco do Face da Morte.
e saímos na coletânea Reviravolta Máfia, Pode crer. do Eric 12 ali e tal. Sim. Legal, pô, esse som Rap Tremichon é bom pra caramba, é do Entre o Inferno e o Céu, né? Isso mesmo. Puta disco também. 2000 é um disco foda. Tem Sinal da Cruz, Sinal da Depoimento de um Cruz, Viciado. é um disco clássico do Mano, do Realidade rap. Cruel foi o primeiro grupo de rap que abriu espaço pra mim. Sou muito grato, tá ligado, a eles. Pode crer. Tô aqui, né? A gente tá falando de disco, tô aqui com Corpo e Alma. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu focar, né? Porque das outras vezes, a galera vem aqui e traz disco, eu vou mostrar o CD, eu faço isso, né? Ó a câmera aqui, aí ninguém consegue ver, né? Mostra na errada, né? Aqui, ó. Mostra na errada. Aqui, ó, certinho. Aí, ó, focou, agora desfocou. Corpo e Alma 2014, né? Pô, e é um disco muito rico, né? De conteúdo, de participações, de produção. Essa é a minha visão. Pô, eu amo esse É um disco muito bem feito mesmo, cara. Como é que foi a concepção? Como é que foi todo esse processo de trampo do disco? Mano, é que assim, né? Dificilmente você fala, eu vou gravar um disco. Você começa a ter as ideias pra fazer uma música. Eu já tinha canetado a música Tristeza. E aí o Du, que é o nosso DJ e produtor desse disco, tinha feito já um beat e a gente já tava casando letra e beat e tal. É um sample do Trio Esperança, mano. E aí depois eu fiz uma viagem, cara, pro Rio de Janeiro com o Emicida. Nós fomos juntos de carro, 6 horas de viagem, pá, trocando várias ideias, planejando, pensando. E aí o Du já tinha feito outros beats e eu tava ouvindo com ele no carro. Tinha o beat da Corpo e Alma. E aí ele falou, pô, que louco essa música e tal. Eu falei, mano, demorou, vamos escrever um som junto nela. E aí nós fomos pro Rio de Janeiro na casa do Damian, certo? O Damian, produtor, Damian 7. E o Damian ia produzir o disco, nós fomos pra trocar uma ideia sobre isso. E aí o Damian trocou uma ideia e tal, o Emicida me apresentou ele e ele me deu alguns beats pra trazer. E dentro desses beats tinha Cidade Sem Cor e a música Carrossel, né, com Nat Roots. E quando eu cheguei, mostrei pro Du, mostrei pros caras aqui, e aí o Du já tinha feito um outro barato, ele mostrou pro Damian, o Damian falou, mano, vocês têm que fazer esse disco aí, já era, usa os meus beats. E aí o Du abraçou a causa, né, e brilhantemente produziu esse disco, que tem beats também do Pop Black, que tem beats da rapaziada do Quilombo Louco, lá de Teresina, tem beat do Du, tem beat do Marcelo Guecha, que foi quem fez o Mudança, tá ligado? Pode crer. Então, assim, tem beat de vários produtores e aí o Du que arranjou e que produziu. Fora as participações. Então, o disco começa, né, fazendo um beat aqui, outro ali, aí troca ideia com o Emicida, dá uma entusiasmada. O Emicida foi um grande incentivador desse disco. Tanto que ele assinou a produção executiva, né? Porque a gente tinha que dar um nome pro que ele fez. Mas o que ele fez talvez nem tenha nome numa ficha técnica. Ele trouxe a Ellen, e a Ellen trouxe o Alexandre Carlo, e ele trouxe o Rael, saca, mano? Ele ajudou muito, assim. Se for pra eu falar tudo que ele fez, não cabe. Você falou do Du e do Pop Black. São os outros integrantes do grupo. A formação atual é essa. É essa. E, mano, o Du tem um selo e um estúdio em Campinas chamado Groove Arts, certo? Produz vários caras, pô, já produziu o Marcelo Gugu, já produziu o Emicida, né, mano? Então, assim, é um mano que dispensa apresentações. O Pop também tem um estúdio, também tem um selo, que é Black Beats, que faz as próprias coisas dele, fez a música Sonhos desse disco, tá fazendo um EP agora, né, mano? Então, assim, mano, os caras é monstro, eu só aprendo só. Tá certo. Eu trouxe um CD aqui também, só pra gente contar a história rapidinho aqui, do Renato, que é o Mudança, né? Que é um disco que eu gosto muito também, né? Não sei, acho que como você... Eu também gosto. Então, isso que eu ia falar, como você, né, fez e tal. Então você deve ter também um carinho legal por esse disco aqui, trouxe aqui. Mano, esse disco tem 20 músicas, é música pra caralho, mano. É bastante música, né? Se eu sentar hoje pra escrever 20 músicas, mano, acho que eu vou demorar uns 10 anos, mano. 20 músicas, mano. Nossa. Eu tava inspirado na época. É uma fase bem febrão, né, mano? Bem febrão. Mas é um puta disco, né, cara? Pô, e você me deu esse disco aqui. Lá em 2000 e faz tempo. Não faz tempo não, né? Não faz tanto tempo assim.
Mas, pô, eu guardo com o maior carinho. Eu trouxe aqui só pra te aí, relembrar mano, desse dia. Já é 1 milhão de cópias não vendidas já, mano. É, né? Rapaziada, a gente tá falando de mudança, foi no caso uma brincadeira aqui a esse disco aqui no começo ali do programa, na abertura, a mudança do Inquérito. Bom disco também, Corpo e Alma que está na rua, também procuro mudança, procuro os outros trabalhos aí que é garantia. Uma coisa interessante aí, Renan, que os últimos lançamentos do Inquérito, podemos considerar que foi uma viagem, um tour por aí, pela América, né? Pelas Américas, né? Eles fizeram recentemente o Madre Tierra, né? Que é a Mãe Terra, Terra Mãe. Nós gravamos lá em Buenos Aires, né, cara? Nós gravamos primeiro em Cuba, em Havana, com participação do grupo La Invasión, que é um grupo cubano que conhecemos na caminhada. E aí gravamos uma música num dia, o clipe no outro. Foi louco, um rolê pelas ruas de Havana. E a música chama-se Uma Só Voz. E aí depois fomos fazer um show na Argentina, num festival latino-americano que tinha grupo do Uruguai, da Argentina e do Brasil. E aí nós gravamos com a Malena, do Atitude Maria Marta, lá em Buenos Aires. E ela trouxe os músicos de tango que tocam com ela, né? E aí a gente fez essa mistura do rap com o tango. E aí saiu o Madre Tierra. E aí tem participação de vários monstros lá da música argentina. Pode crer. E você falou de Cuba. Engraçado que sempre quando eu converso com alguns amigos sobre o atual momento da política brasileira, né? Eu não saio na mão com ninguém por causa disso, claro, todo mundo tem suas opiniões. Conversando com amigos do trabalho, da aula, né? Aí eles falam, pô, você que esses pensamentos, você tem que ir pra Cuba. Eu falo, pô, eu não acho má ideia não, cara. Você é um cara que foi pra Cuba? Você me indica ir pra Cuba, fazer um turismo? Não, tô brincando, mas como que é, cara? Que vocês foram lá, fizeram a parada em Cuba. Mano, como é que é a cena lá, assim, o hip hop lá, velho? Eu fiquei 5 dias lá, não dá pra resumir a história e o país em 5 dias. Dos 5 dias eu só dei rolê mesmo de passear um dia, porque nos outros dias eu fiquei trampando. Mano, é um país, assim como todo país da América Latina, riquíssimo em belezas naturais, praias lindas, um povo maravilhoso. Eu andei com os caras lá do clipe, né, mano? Então eu comia na casa das pessoas onde eles comiam. Sim. A gente usava a tomada dessas pessoas, as pessoas muito receptivas. Tinha um tiozinho sentado numa poltrona na hora que a gente tava gravando o clipe. Ele ficou em pé e deu a poltrona pra gente gravar, tá ligado? Deu a poltrona, falou, não, grava aí, ficou em pé enquanto a gente gravou na poltrona no meio da rua. Então um povo solícito, né, mano? Um povo com muito calor humano, lembra bastante o Brasil. Inclusive as novelas brasileiras fazem muito sucesso lá. Quando você fala que é do Brasil, os caras já falam, Avenida Brasil, Pecado Capital e tal. Mano, e vi muita pobreza também, né, tio? É um país pobre, mas é uma pobreza diferente daqui. Porque é pobre, mas não é violento. Entendeu? Você pode andar na rua, ninguém vai enfiar um revólver na sua cabeça por causa de um celular de 200 conto. É pobre, mas não é violento. Então nós não temos essa referência aqui. Nossa pobreza tá sempre atrelada à violência, né, mano? Homicídio, latrocínio, pá. E lá não, lá é pobre. Eu vi pobreza, porque eu andei nos guetos. Eu fui, certo, numa cidade chamada Candelária, que fica a umas 2 horas de Havana, que é onde os manos do La Invasión moram. Mano, é um país também predominantemente rural. Então é uma ilha, né, tio? É diferente do Brasil, mano. Sim. Pô, Cuba é muito pequena, é uma ilha, o clima é outro, tem o lance do embargo, tem o lance do sistema. Mano, eu tinha que fazer um programa só pra falar de Cuba. Só pra falar de Cuba, né? Não, a gente tá pensando aí, ó, o Doug tá de prova aí. Algum menos vai ter um programa falando de viagens aí, né? Aí já tá convidado pra falar de viagem, né? Indicar uns pontos turísticos aí. E é muito louco isso, né, Renan? Essa conexão, né, cara? Você vê onde a música não tem fronteiras, né? Olha como é que ela chega, né, cara? É muito louco e é vergonhoso quando você chega lá e os caras te perguntam: e aí, como é que é? E os rap da Venezuela? Conhece esse? Puta, não conheço. Mano, esse aqui do Equador é foda. Os caras têm esse conhecimento mano, do que tá os caras conhecem tudo. Mano, e esse aqui do Peru? E você achando que tá sabe ligado? tudo. Você sabe tudo de 50 Cent, de Jay-Z, de Kendrick Lamar, de Dr. Dre.
você não conhece um rapper do Paraguai, você não conhece um rapper da Argentina, e os caras estão lá na América Central e conhecem, certo? Então, isso é um reflexo da nossa colonização, né? Sim. Tira o idioma, né? Brasil, praticamente o único país da América Latina que não fala o espanhol, então o idioma já cria uma barreira. Sim. Mas fora isso, né, mano, fomos colonizados pelo oceano, então sempre comercializamos e nos relacionamos via oceano, sempre Europa, né, mano, e os caras estão tudo conectado aqui, nós demoramos para se conectar. O Mercosul tem 20 anos, mano. Então assim, o que é 20 anos perto de 500? Nós não temos, até hoje, temos pouco contato com os caras aqui do lado, e eles têm esse pertencimento de Latinoamérica muito foda. Isso me deu orgulho de ver e vergonha também de sentir como a gente não se Acabou integra, criando né, um mano? limite, Não, né? eu voltei de lá pra fazer a lição de casa, mano. Eu voltei com vários bagulho, várias coisas no pendrive, e isso porque os caras não têm internet, hein, tio? Pode Entendeu? crer. E nós temos internet, então é aquilo, né? É um excesso de informação, mas na verdade fazer isso aí virar conhecimento é uma outra coisa. É uma outra coisa. Você falou de que trouxe material para pesquisar mais, para ouvir mais. Tem mais planos de ir para outros lugares, explorar mais a América para poder fazer som, outras conexões? Esse projeto, Uma Só Voz, é o nome da música que eu gravei em Cuba, mas é o nome também de um projeto que tem a ideia de andar pelos países da América Latina e gravar com as referências locais de cada país. Então, no ano de 2015, nós conseguimos fazer 2, mano. Nós fizemos em Cuba e na Argentina. E agora, em 2016, a gente quer continuar. Só que assim, é um projeto independente. Pode crer. Nós não somos financiados por nenhum edital, Viajar não é por barato. nada, tá ligado? Então assim, a gente tenta casar com um show, com os baratos e fazer. E aí eu não sei daqui quanto tempo a gente vai ter material para um EP, né? E, enfim, mas é um projeto. Bom, essa aqui que eu vou contar é o seguinte, tem várias histórias do rap, né, irmão? Pô, tô um tempo aí jogando esse jogo já. Podia contar várias minhas, mas vou contar uma do meu parceiro. Porque ele não vai ter oportunidade de cantar porque não tá mais entre nós, mas a sua obra tá, né, velho? Deixar um salve pro meu irmão Sabotagem. Essa história que me conta é o DJ Had, tá ligado, velho? Foi muito engraçado. Ele falou que foi um show em Salvador, né, cara? O Sabotagem chegou lá fazer um show junto com ele, com toda a equipe. Fizeram um showzaço lá e tal, casa cheia, o negão já tava explodindo, né, velho? E aí o cara que fez a organização do show, né, mano, passou na bilheteria, catou dinheiro e ó, zarpou, né, velho? Aí ficou lá o negão Sabotagem, toda a equipe sem hotel pago, sem nada e tal, só que o negão era desenrolado, né, cara? Quando foi ver, o negão tava dormindo na casa de uns boys lá, quando foi ver, as passagens já estavam compradas, os boys compraram pra ele. Aí ele tá lá no aeroporto bravo, né, mano? Levou um prejuízo e tal, voltando pra casa dura e bravo, ele falou, pô, é o seguinte, eu tô com dinheiro aqui, eu vou catar um perfume pra mim, mano, pelo menos vou chegar cheiroso lá em São Paulo, né, mano? Aí chegou e foi lá na loja, aí o rádio foi com ele, aí ele começou. Tem perfume tal? A vendedora falava, não tem. E perfume tal? Não tem não. E perfume tal? Não, também não tem, também não. Pô, mas vocês têm uma loja aqui, você não tem nenhum perfume? Aí ele falou, a vendedora falou pra ele assim, pô, você falou uns 10 nomes aí de boticário, aqui é Natura, meu filho, tá ligado? Então, é ver a cara de Sabotagem mesmo, quem conheceu, tá ligado? Era uma figura, né, irmão? A gente toma até um cuidado de falar do negão, porque hoje o negão é visto como um Tupac, né, mano? Como um ídolo, né, velho? E era meu irmão, de um dá tapa na cabeça do outro. E eu não podia passar essa sem contar essa história, que é uma das que eu mais dou risada sozinho quando eu conto. Aí depois que eu conto pros caras, eu começo a rir sozinho, você tá ligado? É isso. Nigo. Mano, vamos falar de poesia? Vamos falar, tio, demorou. Pô, cara, você é escritor também, né? Mano, todo MC que escreve suas próprias letras é um escritor, né, mano? Escritor, exatamente. E todo mundo acha que é um escritor em potencial. Eu falo isso pras crianças sempre. Viveu tem história pra contar, mano. Uns tem mais, outros tem menos. Todo mundo tem história pra contar. Uns põem no papel, outros não, tá ligado? Não. E eu falo, mano, se você não quiser ser um escritor, de escrever livro e tal, mas escreve pelo menos a sua história, mano. Não vai ser coadjuvante na sua. Escreve a sua, pelo menos. Então é isso. E você, além de escrever na música,
publica também as suas escrituras. Também. Está aqui em minhas mãos, vamos focar novamente, né? Que é o livro que você lançou agora, né, cara? Mais novo livro aqui. Acabou de sair. Poesia pra encher a laje. Que história é essa, Renan? Pô, mano, ó que louco. A música que eu gravei em Cuba, eu falo assim: o lema é o mesmo, em português ou espanhol. Só quem encheu a laje que vai poder tomar sol. Então, só quem encheu a laje que vai poder tomar sol. Essa frase ficou reverberando na minha cabeça. E aí, quando eu tava selecionando as coisas pra pôr no livro, eu quis pôr essa frase. E eu coloquei essa frase. E aí o livro foi tomando corpo, o livro não tinha nome. E aí eu tava pensando, tem um livro da Alice Ruiz, a mulher do Paulo Leminski, que chama, se eu não me engano, Poesia para Ouvir no Rádio. Uma coisa assim. E aí eu gostei disso. Falei, pô, poesia para ouvir não sei das quantas. Poesia para tal. E aí uma amiga falou, por que poesia? Por que não põe poesia para encher a laje? Falei, puta, tem tudo a ver, mano. E é o seguinte, o lance de encher a laje é um ato de união, né, mano? A comunidade se une num mutirão, no melhor estilo a união faz a força, pra encher a laje de alguém, mano, pra dar um teto pra alguém. Geralmente é um parente, um vizinho, um conhecido, um primo. Todo mundo ali põe a mão na massa mesmo, literalmente. E depois que a laje tá pronta, sempre rola uma feijoada ou um churrasco. E o churrasco, depois, quando a laje seca, a laje é um lugar de se fazer churrasco também. Tem sarau na laje, tem rap na laje, tem samba na laje, tem cinema na laje, a Cooperifa faz o cinema na laje. Então, mano, a laje é um lugar de juntar pessoas. Mano, na laje tem aniversário, na laje tem batizado, na laje rola culto, na laje se empina pipa, na laje as pessoas e as roupas se estendem. Na laje se toma sol, mano. Então a laje é o mirante da quebrada. Você toma até banho, se tiver uma caixa d'água ali, a galera mano, vai também, isso. né? Quantas piscininhas de 1000 litros nas lajes, mano. Então é isso, mano. É isso. Vamos poesia pra encher a laje. Eu sempre gostei de trabalhar com muita gente. Eu que escrevo minhas letras, mas eu faço todo mundo dar palpite. Eu mostro pro Emicida, eu mostro pro Du, eu mostro pro Pop, eu mostro pra todo mundo, saca? Eu gosto desse trabalho coletivo. Então, Poesia pra Encher a Laje é porque isso aí, mano, é um trabalho coletivo. Várias pessoas me ajudaram nesse livro, né? Pode crer. E você também, e esse não foi só esse que você lançou, tem outras coleções aí, outros livros, né? Poucas palavras. Em 2011 eu lancei o Poucas Palavras, que é o meu primeiro livro. E agora, em 2016, Poesia pra Encher a Laje, que é o segundo. E tá na rua? Como é que faz pra adquirir? Tem a loja tá oficial, na rua, né? Tá na rua, certo? As vendas online são pelo site do Inquérito, que é www.souinquérito.com.br/loja, certo? É só entrar no site, lá na loja, que tá lá pra vender, junto com todos os outros produtos do Inquérito. Camiseta, bombeta, quadro, livro, disco e tudo mais. Estou com poucas palavras aqui também, ó. Pô, tem poucas tudo palavras. Aqui, ó. Então é só adquirir aí os produtos Inquérito, livro, CD, camiseta, boné. Certo, Renan? Certo. O firmatão tá andando, né? Isso que é bom, né? Maravilha, né? Tá andando. Ô, Renan, tem vou dizer uma curiosidade, mas que a galera que acompanha o seu trabalho já sabe. Você é professor, né, cara? Sou. Professor, você dá aula pra rede pública de ensino? Como que é? Eu sou formado em geografia, certo? E fiz o mestrado nessa área, faço o doutorado e já dei aula, mano, pra cursinho, já dei aula em assentamento rural, já dei aula para ensino fundamental, para ensino médio, dei aula no ensino superior também e ultimamente eu não tô dando aula, tá ligado? Sim. Porque as atividades, acabaram... é inviável, eu não consigo, tá ligado? Então assim, eu segurei até quando deu. Eu comecei a dar aula em 2006 e dei aula até ano passado, mano. Então eu dei aula tipo quase 10 anos. E você já encontrou algum aluno? Professor, ouvi seu som, o seu disco é muito louco. Já teve esse feedback da rapaziada? Já encontrei aluno, já encontrei interno da Fundação Casa, que toma depois na rua e fala e tal. Legal. Eu entrei nesse assunto de professor, da aula, Renan, porque eu queria te fazer uma pergunta que eu acho interessante, assim, até porque você, querendo ou não, você faz parte disso, né? Até então você estava dando aula até pouco tempo, que é sobre educação no país e no estado, né? Você é de São Paulo, né?
Como você enxerga? Porque a gente fala, hoje em dia a gente fala muito que o Brasil precisa de mais educação. O Brasil falta educação, não se investe em educação, não tem dinheiro para educação. Mas é a gente falando, né? E às vezes a gente dá pouco ouve o professor, o cara que tá ali no dia a dia, lecionando, dando aula, falar o que realmente precisa. Desse cenário atual brasileiro relacionado à educação, o que você acha que falta? Ou tá tudo certo, precisa mesmo investir? Como você enxerga isso hoje, cara? Cara, eu acredito que a educação é talvez a única saída ainda que exista. Mas o problema é achar que só a educação vai fazer o trampo, né, cara? Porque assim, como é que você educa uma criança com fome? Como é que você educa uma criança que apanha em casa e vai para a escola depois de uma agressão? Como é que você educa uma criança que a família está totalmente desestruturada? Então assim, mano, tem problemas que vêm antes da educação na escola, que é a educação em casa, né, mano? Tem a educação em casa, tem a educação na escola, tem a educação da rua também. Então, são vários tipos de educação, tá ligado? Eu acho que hoje a educação formal na escola, ela precisa ser reformulada, né, cara? Eu não posso falar que ela é uma droga, cara, porque se eu falar isso eu tô jogando no lixo a guerra e a luta de vários professores, sim, mano. Sim. Então, assim, cara, isso daí jamais eu vou falar que a educação é uma merda. Não é, tá ligado? Eu acho que a política em relação à educação, sim, deixa a desejar muito. Quando não investe, quando desvaloriza o professor, quando coloca 40 moleque numa sala e acha que o professor vai fazer mágica, não vai, tá ligado? Então são vários fatores, mano. A Coreia do Sul reformulou a educação, certo? Demoraram 20 anos. Como é que você vai fazer um bagulho aqui no Brasil desse? Porque o mandato vai de 4 em 4 anos. Ninguém vai querer reformular a educação pro outro sair na foto. Saca? Então tudo aqui gira em torno de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos você faz o quê, mano? Você não reformula nada. É igual 500 anos de escravidão, você faz o quê? Você dá uma cota, sabe? Mano, é um band-aid numa ferida desse tamanho. É isso que se faz. Então, enquanto eu não tiver coragem mesmo de mexer na estrutura do bagulho, não vai mudar, mano. Saca? É igual asfalto em véspera de eleição. É uma capinha fininha pra ficar bonito. Na primeira chuva vai embora, tio. É a mesma coisa. E aí chega no final do ano, faz o que na escola? Pinta a escola, só muda a cor. Adianta mudar a cor, irmão. Tinha que derrubar era o muro da escola, o portão da escola, fazer a comunidade se sentir abraçada pela escola e vice-versa. Agora, o que se faz é pintar a escola e comprar carteira nova. Quando faz? Tá ligado? E aí? E os outros problemas? Então, eu acho que é uma coisa muito complexa. Porém, é o seguinte, é complexo, é difícil, mas eu acredito, tá ligado? Pode parecer utopia, pode parecer o que for. Eu sempre friso, eu falo na música essa frase, só vou desistir, abortar minha missão quando a educação aqui virar ostentação. E o Gog falava, o estudo é o escudo. Mano, é nisso que eu acredito, tá ligado? Eu acredito muito, muito nisso. E acredito também na educação não formal. A educação com outros métodos que não os métodos pedagógicos tradicionais. Vários manos do hip hop têm trabalhado como arte educador dentro de unidades prisionais, dentro de casas de abrigo e tem dado muito resultado. Não estou falando que isso aí vai salvar a educação, mas isso aliado à educação formal, eu acho que traz bons resultados. Eu posso falar de mim, quando eu trabalho com educação não formal, em ambientes de abrigo, Fundação Casa, CRAS, CREAS, CAPS AD, eu vejo isso aí funcionando, tá ligado? Então é isso. Renan, vamos falar de som agora? Vamos, opa. É um momento legal, né? Quando fala de som, fala de música e tal. Qual é o momento musical do Renan? O que você tá ouvindo, cara, num momento mais seu? Ou até mesmo quando você tá trabalhando, de pesquisa, o que você tá ouvindo aí, quando eu acabo de fazer um disco, eu fico um tempão sem ouvir rap, mano. É mesmo? Quando eu acabei o Corpo e Alma, eu fiquei meses e meses sem ouvir rap. Meses, cara. Eu acho que o primeiro disco de rap que eu peguei pra ouvir
depois do Corpo e Alma, foi o do Emicida. E depois o do Oji e o do Black Alien. Pode crer. Falando de rap nacional. Sim, sim. São 3 discos assim que eu acho bem foda, né? Sem contar os que saíram na época do Corpo e Alma. Que, porra, só saiu na mesma semana o Criolo com Voxel Buda e o Racionais Cores e Valores. O fim de 2014 foi bem Então, assim, recheado, né? E aí, né, esses daí foram os últimos que eu ouvi. Acabei de ouvir recentemente o do Rashid, né? Bem louco. O Rashid é um cara que eu gosto muito. Gosto bastante. E aí, fora isso, mano, eu tava ouvindo música em geral, tá ligado? Tava ouvindo, eu gosto de ouvir reggae, eu gosto de ouvir bastante, eu gosto de Nat Roots, mano, pra caralho, tá ligado? E aí você também vai ouvindo outras músicas, acho que o último disco que eu ouvi foi um do Gonzagão com o Gonzaguinha, eu acho foda, eu gosto muito de música brasileira. Eu escuto muito Zé Cabaleiro, Lenine, Chico César, gosto muito, tá ligado? E é engraçado você tá citando os discos nacionais, porque, né, o Doug aqui tá de prova, né? A última galera que veio aqui, né? Todo mundo falou, não, quando eu pergunto, você tá ouvindo o que aí? Não, tô ouvindo, falou que uns 3 já, né? Não, tô ouvindo o último do Inquérito, o Corpo e Alma, né, cara? Agora já tá falando dos caras, né? Isso é muito louco, cara. Acho muito louco essa sintonia, né, velho? Renan, você tá vendo aí que agora o programa Freestyle tá, né? Tá bonito, né? Tá com uma cara, certo? A gente tem cenário aqui, as coisas vão. O cenário ele tá parcialmente montado. Entendi. Né? Pode ver que algumas coisas aqui, tem uns espaços aqui que ainda vão ser preenchidos. Da hora. E quem vai preencher esses espaços serão os convidados que estarão aqui gravando o programa, fazendo o programa com a gente. Então, queria saber o que você pode contribuir, colaborar com o nosso cenário aí. Mano, eu trouxe aqui o seguinte, ó. Eu trouxe aqui um quadro, certo? Certo, pô, legal. E trouxe também, ó. Isso aqui, cara, é uma bandeira, é uma toalha, sei lá o que você quiser, uma flâmula da Parada Poética. Legal. Que é o sarau que eu faço lá na minha quebrada, em Nova Odessa, já há 3 anos. Então, toda segunda-feira do mês, a gente reúne a rapaziada na estação ferroviária. Depois a gente vai arrumar um lugarzinho legal no cenário e aí nas próximas edições, nas edições posteriores, vai ver que vai estar tudo no esquema aqui. Vou assistir, hein? Quero ver. Assistir, aí daqui a pouco vai estar cheio aqui, daqui a pouco nem a gente vai aparecer de tanta coisa que a galera vai trazer aí, certo? Da hora. Renan, mais uma vez, mano, da hora, obrigado por colar, Tamo pelo junto. bate-papo aí, foi muito Tamo louco junto, mesmo. Mano. É nóis. Depois de uns anos, né, Tamo a gente aí. se reuniu novamente aí pra Tamo trocar aí, de corpo e ideia. alma. Da hora. Valeu, rapaziada, até a próxima. Uou.